Vamos lá, esse é o segundo vídeo da série Mãe e Pai. O que aconteceu com você, né, depois que você nasceu dessa mãe e desse pai? Bom, a gente precisa entender que tudo que te aconteceu ficou marcado em você. Então é um fato que algumas coisas que vieram desse pai, dessa mãe, que não souberam o que fazer, provavelmente repercutem ainda em você e ainda fazem muitas vezes, talvez este seja o seu caso, você se tornar uma pessoa fraca, né? Porque quando você foi criado por uma mãe e um pai sem noção, você se tornou uma pessoa fraca, uma pessoa insegura, uma pessoa desorganizada na vida. Então hoje eu vou começar a falar um pouco dessas memórias emocionais. Então, desde quando você nasceu, tá? Então, quando você nasceu, você aos poucos foi se desenvolvendo e você começou a observar o mundo. E quando você, nesse processo de observar o mundo, pessoas te apresentaram o mundo. Geralmente, a pessoa que mais apresenta para um bebê, para uma criança, o mundo é a mãe. Mas pode ter sido a avó, a tia, pode ser a pessoa que te criou, o pai, né? Então, isso é muito relativo. Mas eu quero que você imagine assim, ó. Você foi apresentado ao mundo, começaram a mostrar isso aqui é uma caneta, isso é um caderno, né? Começaram a mostrar para você as coisas do mundo. Junto com aquilo que foi mostrado, foi absorvido por você, inclusive, a forma de sentir o mundo, as crenças. Eu vou dar um exemplo. Você não escolheu o time de futebol que você torce, provavelmente. Provavelmente, o seu pai, o seu avô, alguém, né, já disse que você seria um corintiano, um São Paulino, um santista, um botafoguense, enfim. Alguém já impôs isso para você. Assim aconteceu com a sua religião. Assim aconteceu com as coisas que você gosta de comer. Assim aconteceu com as visões do mundo. O que é bonito, o que é feio. O que é certo e o que é errado. O que é aceitável, o que não é aceitável. Então, a gente precisa começar a olhar para esse cenário que você foi criado. Porque aí está uma grande chave. Quando você olha para este cenário que você foi criado, começa a olhar, você começa a entender que memórias emocionais ficaram em você. Então, geralmente, pegando o exemplo, se você foi criado por uma pessoa que nunca aprendeu o certo, essa pessoa, ela te passou o errado, né? E você, quando começou a aprender sobre o certo e começou a ver o que era errado e começou a comparar, isso geralmente depois dos 12 anos, aí você começou muitas vezes a culpar esse pai, essa mãe, por não te darem o certo, por não terem feito, que nem aquele coleguinha que você vê como a mãe dele faz. Você muitas vezes, em termos até financeiros, se ressentiu por não ter aquele carrinho, aquela boneca que a sua amiguinha ou seu amiguinho tiveram. E assim você foi criando o seu mundo, o seu cenário, tá? E nesse processo todo de entender o mundo, entender como são as coisas do mundo, você foi criando concepções e conceitos. E o conceito de si mesmo é o conceito mais importante e é aí que tá, aí dentro desse conceito de si mesmo que estão as memórias emocionais da sua vida. Quando você chegar no último vídeo, você vai ter soltado essas memórias emocionais em relação especificamente à sua mãe e ao seu pai e à pessoa que te criou. Então me diz aí, por quem você foi criado? E me diga o seguinte, escreve aí nos comentários, você foi criado pela mãe, pelo pai, pela avó, seja lá quem for. Me diz o seguinte, essa pessoa, ela foi criada por alguém que tinha noção ou ela foi criada por alguém que não tinha noção? Às vezes nem foi criado, né? Nem cuidado. Lembra do outro vídeo? Cuidado versus cuidado, criado versus cuidado, né? Essa pessoa foi criada ou foi cuidada, né? Essa pessoa tinha base emocional. Quero que você pense agora sobre essa pessoa. Que base emocional, espiritual, educacional essa pessoa tinha? Então, as coisas que ela te passou, será que foram coisas genuínas, certas, ou foram coisas que ela simplesmente concebeu como certo dela, né?
Por exemplo, se a gente for para o âmbito até religioso, você frequentou um lugar religioso, será que aquela pessoa era uma pessoa realmente estudiosa? Ou era uma pessoa simplesmente que repetia coisas, né, que provavelmente estudou pouco a respeito daquele assunto? Então, pensar nessas coisas faz a gente se soltar, sabe? De muitas coisas, porque daí a gente começa a entender que nós não somos isso, mas que nós estamos assim porque a gente ainda não se desprendeu de certos conceitos que a gente simplesmente incorporou e tá no automático. A partir do momento que você começa a mudar isso dentro de você, essas visões, você começa a fazer escolhas novas, você começa a fazer o tal do upgrade emocional, espiritual, educacional, porque daí você escolhe coisas para substituir um pensamento, para substituir uma emoção, para substituir um conceito, para substituir um aprendizado, sabe? Então, olhar para esse cenário que você foi criado é muito importante para você entender os próximos passos para soltar essa memória emocional. Então, olha para esse cenário, me escreve aí como foi esse cenário que você foi criado e como foi o cenário da pessoa que te criou. Tenta dar essa pesquisada, tenta dar essa imaginada, porque aí a gente já começa a descobrir se realmente você é uma pessoa que não tem força, porque realmente é um defeito seu, ou se você é só uma pessoa que não teve ainda força, porque não descobriu a própria força, porque a pessoa que te criou ou as pessoas que te criaram não tinham força nem para elas. E aí é simples, né? É você que vai precisar ir até a sua força, é você que vai ter que buscar a sua força a partir de agora. E nós vamos fazer esse passo a passo aqui. É muito legal, né, gente? Então, aguarda o próximo vídeo, deixa aí nos comentários, me diga de onde você é, que eu adoro saber, e eu vou pegar algumas histórias de vocês para trazer aqui como exemplos, para a gente trazer os exemplos lá nos próximos vídeos, para a gente resolver essas situações, até soltar essas memórias emocionais, tá bom? Então, aguardo você no próximo vídeo.